Bom, quem me acompanha há algum tempo, quem acompanha este canal há algum tempo, já deve ter percebido que, para além da literatura, outra coisa que foi muito importante, que continua sendo muito importante para a minha formação, é a música. E por isso mesmo, vez ou outra, eu gosto de fazer aqui alguns vídeos com temas musicais, como é o caso deste vídeo de hoje. Há um ano, ou pouco mais do que isso, eu fiz um vídeo indicando 13 discos que eu considero fundamentais para a minha formação individual, não apenas como sujeito que gosta de música, mas como pessoa de modo mais amplo. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma espécie de continuação daquele vídeo anterior, que vai estar linkado na descrição. Na verdade, eu vou deixar na descrição um link para uma playlist onde constam vários vídeos dentro dessa proposta das 13 indicações, e há lá uma série de materiais relacionados à música. Mas enfim, então eu resolvi fazer hoje uma continuação daquele vídeo, indicando, portanto, mais 13 discos que eu considero fundamentais na minha formação. Note que alguns desses discos já foram indiretamente citados em outros vídeos, como por exemplo, o meu vídeo sobre as 13 cantoras brasileiras das quais eu mais gosto. Mas ainda assim eu resolvi não repetir, ou eu tentei ao máximo não repetir artistas que já haviam aparecido na lista anterior de 13 discos brasileiros. Mas aí é aquela coisa, como alguns artistas participaram de grupos, de bandas, enfim, eles vão reaparecer aqui agora, mas aí eu não vou considerar isso como um roubo, digamos assim, né? Porque afinal de contas, antes eu estava considerando o trabalho deles como um grupo, agora eu estou considerando o trabalho individual de alguns desses artistas aqui, aos quais eu vou me reportar. E além disso, esse vídeo ele não tem uma pretensão de ser técnico, porque eu não entendo tanto assim de música. Eu vou falar, evidentemente, de alguns aspectos técnicos e de alguns desses discos, mas a ideia também é que eu fale um pouquinho sobre como esse disco me impactou, como esse disco entrou na minha vida e como esse disco continuou na minha vida, porque tem disco que entra na nossa vida e simplesmente vai embora depois sem fazer muito barulho, né? Mas enfim, essa lista ela não está organizada segundo um critério de preferência, no sentido de que o 13º é pior do que o 12º, que por sua vez é pior do que o 11º e por aí vai, né? Eu sempre, quando eu vou fazer essas listas de 13 indicações, eu vou colocando os discos ou os livros, enfim, na ordem em que eles me vêm à mente. Mas enfim, então não estou aqui comparando esses discos, até porque, como vocês vão perceber, são discos bastante diferentes entre si. E outra coisa que talvez você perceba é que eu parei nos anos 90, porque no vídeo passado, se não me engano, o disco mais novo era de 1997. E neste vídeo aqui, a mesma coisa se repete. Sem mais delongas, em 13º lugar dessa minha lista, eu coloquei o auto-intitulado disco de estreia da Angela Rorô, lançado em 1979, com produção do Paulo Lima, e que é um trabalho composto por 12 músicas autorais, o que já mostra que essa é uma estreia bastante promissora, digamos assim. Mas o que mais me chamou a atenção nesse disco da Angela Rorô é porque o estilo dele eu achei muito diferente de outras coisas aqui do Brasil, porque mesmo aqueles discos que eram mais inventivos, aqueles discos que eram mais experimentais, eles sempre tinham algo, por exemplo, do rock psicodélico, ou então, enfim, de uma mistura de gêneros diversos. Mas aqui, nesse primeiro disco da Angela, o que me chamou a atenção é que ela flerta muito com o blues, que é um tipo de música que, pelo menos naquele momento em que eu conheci esse disco, eu devia ter assim uns 12 anos, eu não conhecia muitas outras coisas de blues, ou parecidas com blues, aqui do Brasil. Então esse disco me chamou muita atenção por conta disso, principalmente. E eu cheguei a ele por conta da Maria Bethânia, que, para quem não sabe, é a minha cantora favorita
aqui do Brasil. Porque em 79 também, em dezembro de 79, sai um dos discos fundamentais da carreira da Bethânia, que é o Mel, e uma das músicas daquele disco é uma música chamada Gota de Sangue, que foi composta pela Angela Rorô, que inclusive toca piano na gravação da Bethânia. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, vou procurar quem é essa tal dessa Angela Rorô, e aí eu cheguei à segunda música desse disco de estreia dela que eu recomendo. Então, a primeira é Gota de Sangue, e a segunda é Amor, Meu Grande Amor, que pelo menos na minha opinião, é uma das maiores músicas da carreira da Angela. Eu acho que até hoje, se ela fizer um show, ela tem que cantar Amor, Meu Grande Amor em algum momento, né? Mas na verdade, eu não sabia ainda que eu já conhecia outros trabalhos, ou pelo menos outro trabalho da Angela Rorô, porque ela fez uma participação especial tocando gaita na última música do disco Transa do Caetano Veloso, que já apareceu inclusive na primeira parte dessa lista de indicações. Então, em 13º lugar está aqui o Angela Rorô de 79. Em 12º lugar, eu coloquei um disco do Cazuza. E assim, foi muito difícil escolher qual disco colocar, porque eu acho todos os discos da carreira solo dele incríveis. Mas eu só podia escolher um, e eu escolhi o Ideologia de 1988, porque esse é um disco muito diferente do Cazuza, né? Ele foi lançado e gravado, enfim, numa época em que o Cazuza já sabia que estava com HIV. Então é um disco que ele é muito pesado em alguns momentos, exatamente porque ele fala bastante de morte. Ele tem um tom que é quase pessimista em alguns momentos, mas por outro lado, em vários outros momentos, ele é mais bem-humorado, digamos assim. Mas enfim, há então aqui um lado mais político do Cazuza, quando nós pensamos, por exemplo, na faixa título, né? Mas por outro lado, uma das coisas que eu achei mais incríveis nesse disco, que é um disco, aliás, que foi produzido pelo próprio Cazuza, em parceria com o Ezequiel Neves, com o qual o Cazuza já havia trabalhado em discos anteriores. Mas enfim, uma das coisas que eu acho mais lindas nesse disco do Cazuza é justamente o fato de que, se por um lado há essa veia mais roqueira, mais politizada, não sei o quê, por outro lado, se você pega uma música como Faz Parte do meu Show, é uma música que tem todo um arranjo de bossa nova que eu acho assim linda. Então, por conta disso, fica aqui em 12º lugar esse disco do Cazuza, que é um disco que me marcou muito. Teve um momento da minha vida que eu escutava esse disco assim, a exaustão, repetindo, terminava o disco, eu colocava de novo, enfim. E uma coisa muito parecida pode ser dita do disco que ocupa a 11ª posição aqui nessa lista, e que é um disco do Júpiter Maçã, é o disco de 97 dele, e é um disco que ele nasce de uma demo que foi gravada em 95, aí o disco foi gravado em 96 e lançado em 97. Eu estou falando aqui de A Sétima Efervescência, que é um disco que foi que tem muita influência de rock psicodélico e tem referências ao Syd Barrett, que é lá o primeiro líder. Ele é um dos membros principais, digamos assim, da primeira formação do Pink Floyd. Tem aqui referências aos Beatles, tem referências aqui ao Bob Dylan. Existem momentos em que alguns arranjos lembram algumas coisas dos Mutantes na fase da Rita Lee, que na minha opinião é a fase mais legal dos Mutantes, mas enfim. E o Júpiter Maçã, ele é um grande músico, né? Então, para além de assinar a produção da Sétima Efervescência, ele também toca nesse disco gaita, violão, guitarra, percussão e vários outros instrumentos. Então, assim, é um disco muito interessante. E dele eu destaco, sobretudo, Sociedades Humanoides Fantásticas, que tem uma letra muito, muito curiosa, e As Tortas e as Cucas, que é uma música que é a segunda música do disco, e ela tem quase que um bucolismo em alguns momentos, sobretudo porque há nessa música um solo de flauta que chama muito a atenção. E eu me lembro que quando eu descobri esse disco,
eu gostava, quer dizer, até hoje eu gosto muito de rock, não é? E aí, assim, ouvir isso daqui, que é de um tipo de rock que eu gosto, como é o caso do rock psicodélico, saber que isso foi produzido no Brasil, foi algo assim que mexeu muito com a minha cabeça. Então está aqui em 11º lugar, a Sétima Efervescência. E falando de coisas que mexeram muito com a minha cabeça, eu coloquei em 10º lugar o disco Gerais, que foi lançado pelo Milton Nascimento em 1976, com produção do Ronaldo Bastos. E esse é um disco assim incrível porque ele tem participações do Chico Buarque, da Mercedes Sosa, do Grupo Água, que é um grupo do Chile, se não me engano, da Clementina de Jesus. É um disco que é muito complicado isso, né? Porque o próprio título do disco, esse Gerais com E, evoca toda uma ideia arcaica, de um arcaísmo muito telúrico, não é? E aí você presta atenção nas letras que compõem o disco, você percebe esse caráter regional, mas por outro lado, isso é executado musicalmente falando, com elementos que vão do jazz ao progressivo, a MPB. Então é um disco assim meio que inclassificável, e essa mistura sempre me chamou muita atenção. Outra coisa, eu ouvi esse disco, acho que do jeito certo, porque eu fui à casa do meu pai sempre gostou muito de música, e aí o que acontece é que ele colocou primeiro o disco Minas, que é o disco de 1975, e aí depois colocou o Gerais, de 1976. E aí se você presta atenção nos acordes finais de Simples, que é a última música do disco de 75, e nos acordes iniciais de Fazenda, que é a primeira música do disco de 76, você percebe uma continuidade. Então existe, quando eu notei isso, foi uma coisa assim que eu achei de um brilhantismo enorme. E aí, exatamente por conta disso, uma das primeiras músicas desse disco que eu ouvi e que eu gostei, falei assim, nossa, gostei desse cara. Porque eu já tinha ouvido, então, o Minas de 75, tinha gostado de algumas coisas, mas é aquilo, até aquele momento, o Milton Nascimento estava ali em uma zona nebulosa. Quando eu ouvi a primeira música de Gerais, que é Fazenda, que na verdade é uma composição do Nelson Ângelo, quando eu ouvi essa música, eu falei, não, esse cara, ele entrou na minha prateleira, no meu panteão ali, de pessoas a serem celebradas. Então Fazenda é uma música que eu destaco, por mais que não seja uma composição do próprio Milton. Assim como destaco também uma música muito, muito bonita, muito comovente, chamada Menino, que foi feita em homenagem a um estudante que foi assassinado pela polícia durante uma manifestação em março de 1968, se não me engano. E aí, assim, é uma letra muito, muito tocante, né? E aí saber disso depois fez com que eu gostasse ainda mais dessa música. E Fazenda, e assim, é uma música que muito provavelmente você já deve ter ouvido ela em algum momento da sua vida, mesmo sem saber que ela tinha sido gravada pelo Milton Nascimento. Mas enfim, que é aquela água de beber, bica no quintal, etc e tal. Quem me conhece também sabe que naquele mesmo panteão, em uma posição de destaque, assim, quase máximo, está o Bob Dylan. E aquele que é conhecido como o Bob Dylan brasileiro não poderia deixar de estar aqui nessa lista. Eu estou falando do Belchior. Eu poderia ter colocado vários discos do Belchior, mas eu resolvi colocar aquele que é o mais clássico, assim. Porque é isso, essa lista eu tenho também esse interesse de falar, ó, você não sabe para onde ir, vai por aqui porque é um bom caminho. E aí, pensando nisso, eu escolhi Alucinação, que é um disco, é o segundo disco do Belchior, é um disco de 1976, com produção do Marco Mazzola, se não me engano. E é um disco assim que mistura bastante elementos do folk, elementos do rock, elementos do blues também, que eu mencionei antes da Angela Rorô, não é? E que tem várias influências, principalmente lá do Bob Dylan. E eu me lembro de ter sido apresentado esse disco como se aquele fosse um disco que representasse, que desse voz a toda uma geração
da juventude que já estava cansada da ditadura, né? É um disco de 76, então já fazia ali pelo menos 10 anos que havia essa ideia da ditadura no Brasil. E aí eu fui apresentado a esse disco exatamente nesses termos e isso já me chamou muito a atenção. E aí, é claro, eu não poderia deixar de destacar aqui Como Nossos Pais, que é uma música que depois foi gravada pela Elis Regina e por várias outras pessoas. E não poderia deixar de citar também Alucinação, que é a faixa título e que é uma das minhas músicas favoritas da música brasileira. Lembrei de uma coisa agora. Eu citei agora há pouco o Gerais, né, do Milton, mas é engraçado porque a minha música favorita do Milton Nascimento não está em Gerais. É uma música que está em um disco dele que foi gravado quase que completamente em inglês. O nome do disco é Milton, se não me engano. E ele é um disco de 80 e... Ah, não vou lembrar agora. Eu vou deixar a capa daquele disco do Milton Nascimento aqui, mas enfim. A minha música favorita do Milton Nascimento está nesse disco, que eu deixei a capa aqui na tela agora. E que é uma música chamada Francisco. É uma música que, segundo dizem, a letra foi censurada pela ditadura. E aí o Milton Nascimento gravou apenas a melodia, cantarolando a melodia e assim... É uma das coisas mais sublimes que você vai ouvir na sua vida. Então eu vou recomendar o seguinte agora. Para esse vídeo, vai ouvir lá Francisco, do Milton Nascimento. Eu vou deixar linkada na descrição. E aí depois você volta aqui para continuar, tá bom? E aí depois você me agradece por te apresentar a essa coisa maravilhosa. Ou pelo menos por te fazer lembrar disso, caso você já conheça essa música. Mas enfim, tudo isso porque eu falei que a Alucinação é uma das minhas músicas favoritas da música brasileira, e é mesmo, enfim. Então, de certa maneira, o Belchior, ele, assim que eu comecei a perceber, porque essa influência do Bob Dylan no Belchior, ele é muito evidente, quando você já conhece bastante coisa do Dylan, né? E aí, quando eu percebi isso logo de cara, o Belchior já subiu de nível no meu conceito, digamos assim. E é um disco que o meu pai gostava muito de ouvir. Então, mesmo quando eu não sabia quem era Bob Dylan, eu não sabia quem era Belchior, eu lembro do meu pai cantando várias dessas músicas que estão em Alucinação. Por exemplo, Velha Roupa Colorida era uma que ele gostava muito. E aí, então, o Belchior, ele entra naquele grupo que eu mencionei antes, de pessoas que eu nem sei como eu comecei a ouvir, mas eu ouvi desde sempre, mas assim, de maneira consciente do que estava fazendo, foi aqui com Alucinação. O 8º disco dessa lista é um disco do Chico Buarque, que também, assim, é outro cara que faz parte da minha formação, e eu estou falando de Construção, que é um disco de 71. Novamente, é um disco assim, Chico Buarque, pra mim, esse é o disco definitivo, é um disco produzido pelo Roberto Menescal. Se não me engano, ele foi elaborado ainda no momento em que o Chico Buarque estava em exílio na Itália, e depois foi finalizado no Brasil, alguma coisa assim, pelo menos as composições. É um disco que tem arranjos do Rogério Duprat, então isso já coloca ali um selinho de qualidade a mais. E eu gosto muito desse disco porque ele entrelaça muito bem temas mais intimistas em músicas como, por exemplo, Minha História, que eu conhecia antes na voz da Bethânia, a temas mais políticos, como, por exemplo, quando a gente pensa na faixa título, que assim é uma música que você também já deve conhecer pelo menos a letra, né? Porque é uma música muito importante mesmo. Seu professor de língua portuguesa muito provavelmente já trabalhou com essa música na sala de aula. Mas enfim. Em 7º lugar, eu coloquei aqui um disco do Gilberto Gil. E assim, foi muito interessante porque eu me martirizei muito quando eu fiz o primeiro vídeo nessa temática dos 13 discos brasileiros. Porque lá tem o Caetano, a Gal e a Bethânia. E assim, ficou faltando o quarto Doce Bárbaro, que é o Gilberto Gil, que aparece aqui com Refavela, que é um disco de 77, com produção do Roberto Santana. E é um disco assim que tem que conta com músicos de primeira ordem, né? Então tem aqui o Márcio Montarroios no trompete, tem aqui, é um cara que eu já conhecia muito do trabalho que ele fez com o Ney Matogrosso.
E é um disco que tem ali a participação do Djalma Correia na percussão, do Moacir Albuquerque no baixo, que são dois caras que trabalharam com a Maria Bethânia no show dela chamado Nossos Momentos, que é um show de 1982, que eu também já conhecia quando vim aqui pro Refavela. E esse é um disco que faz parte da trilogia Rê do Gilberto Gil, né? Que é o Refazenda, Refavela e Realce. E é um disco que ele foi feito depois que o Gilberto Gil participou de um festival na Nigéria, e aí ele resolveu recuperar as suas raízes africanas. Então é um disco que tem muita influência do Fela Kuti, tem muita influência do Ile Aye, do reggae, de música negra de maneira geral, de funk, enfim. Então é um disco do qual gosto bastante dentro da discografia do Gilberto Gil, que já é uma discografia assim imprescindível. Se você é brasileiro, eu acho que devia estar na Constituição. Você tem que conhecer de cabo a rabo a discografia do Gilberto Gil. Mas enfim, eu destaco nesse disco. Podia destacar o disco todo, mas Refavela, que é uma música que eu acho surpreendente, e Aqui Agora, que é uma das mais famosas do Gilberto Gil. Em sexto lugar, eu coloquei um disco do Ney Matogrosso, que inclusive é o disco que conta com a participação do Márcio Montarroios, que está nesse disco do Ney, tanto nos sopros quanto no piano, se não me engano. E eu estou falando do primeiro disco da carreira solo do Ney Matogrosso, que é o Água do Céu Pássaro, de 1975, com produção primorosa do Billy Bond. O Ney Matogrosso é um cara assim que ele, juntamente com o David Bowie, eu olhava para os dois e eu não os enxergava como pessoas, como seres humanos. Eu enxergava eles como alienígenas, assim, no melhor sentido. E aí, então, esse disco do Ney Matogrosso é o meu disco favorito dele até hoje. E o que me chamou muita atenção nele é que é um disco que ele não tem silêncio entre as faixas. Então, quando acaba uma música e começa outra, geralmente tem um momento de silêncio. E nesse disco, esse momento de silêncio não existe, porque ele é preenchido por sons da natureza, quase como se esse fosse, assim, um disco conceitual. Talvez a gente possa até chamá-lo deste modo. O Ney ele já estava ali saindo dos Secos e Molhados, né, que é o grupo no qual ele ficou até 74, e já em 75 ele lança esse Água do Céu Pássaro, que é um disco assim que tem músicas que estão em vários estilos, né? Então aqui nós temos MPB, nós temos jazz, nós temos rumba, nós temos rock, quando nós pensamos na versão do Ney de Açúcar Candy, que é uma das minhas favoritas. Nós temos aqui baião, nós temos um flerte muito interessante com a música indiana, quando a gente pensa em faixas como Corsário, por exemplo. E para quem não sabe, eu sou fascinado por música indiana, então só por isso eu já fiquei impressionado com esse disco. Até porque Corsário é a segunda faixa de Água do Céu Pássaro, e por isso então fica aqui em sexto lugar esse disco de estreia do Ney Matogrosso. Em quinto lugar, citei antes o Belchior como uma espécie de Bob Dylan brasileiro, mas outro cara que está ali pau a pau com o Belchior quando o assunto é referências dylanescas é o Zé Ramalho. E eu coloquei aqui, eu fiquei muito em dúvida em qual disco colocar do Zé Ramalho aqui, mas eu acabei colocando o disco de estreia dele, de 78, que é um disco produzido pelo Carlos Alberto Sion, que também produziu o segundo disco dele, que é o A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Mas enquanto o segundo disco é muito mais político, até por conta lá do Admirável Gado Novo, enfim, esse primeiro disco é mais psicodélico e isso chama mais a minha atenção, né? Aqui nós temos participações das mais diversas, que vão de Dominguinhos ao tecladista do Yes, que é aquela banda de rock. E aqui eu não poderia não destacar Vila do Sossego e Avorrai, que são as minhas duas músicas favoritas do Zé Ramalho até hoje. Avorrai é uma música que para mim ela tem um significado muito forte, porque eu também, a exemplo do Zé Ramalho, fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Então essa música ela ecoa de maneira muito emotiva em mim. E por conta disso, então, esse disco está aqui em quinto lugar.
Em quarto lugar, eu coloquei aqui um disco de 1973. Então não sei se você percebe, mas eu tô ali nos anos 70 majoritariamente, né? Coloquei um disco de 73 chamado A Matança do Porco, que é um disco instrumental da banda do Wagner Tiso, do Naná Vasconcelos, do Tavito e por aí vai. Que é o nome da banda é Som Imaginário. Essa banda ela foi criada para ser a banda de apoio do Milton Nascimento. Inclusive, um dos meus discos favoritos do Milton, que é o Milagre dos Peixes ao Vivo, foi gravado em conjunto com a banda Som Imaginário, mas essa banda também participou de shows da Gal Costa, da Simone e por aí vai. Mas enfim, essa banda Som Imaginário, para além desses trabalhos conjuntos com outros artistas, ela já tinha lançado 2 discos antes aqui de A Matança do Porco, um em 1970, um em 1971. Os dois estavam muito mais próximos do rock psicodélico, ao passo que A Matança do Porco está mais próxima ali do rock progressivo, né? E dentre as 9 músicas, eu destaco a faixa título, que é uma faixa que tem assim 11 minutos, se não me engano, mas também destaco aqui Armina, que é a primeira música do disco e que é uma música mais pesada, e por fim destaco Mar Azul, que é uma música assim que se aproxima mais do samba, muito embora não seja um samba propriamente dito, enfim. Wagner Tiso é um cara assim que, se tem o nome dele, pode confiar que é uma coisa maravilhosa. E Matança do Porco foi assim um disco que também foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro de ter ficado muito impressionado, primeiro com o título do disco, e depois com a sonoridade. Eu achei aquilo assim incrível. Então esse é um tipo de disco que eu sempre ouvia quando eu estava estudando, e eu gostava muito de estudar. Então chegou um momento da minha vida que eu escutava esse disco todos os dias, durante assim 3 ou 4 anos, né? Então isso já mostra o porquê dele estar aqui nessa lista. E algo muito parecido aconteceu com o terceiro disco, com o disco que ocupa o terceiro lugar nessa lista, que assim também foi assim estabeleci com esse disco esse mesmo tipo de relação, né? Também quem me apresentou esse disco foi uma amiga da minha mãe, né? Tanto esse que eu vou falar agora quanto A Matança do Porco. E eu estou falando de Robson Jorge e Lincoln Olivetti, que é um disco de 1982. O Robson Jorge ficou responsável principalmente pelas guitarras e o Lincoln Olivetti ficou responsável principalmente pelos teclados. Eles eram 2 dos maiores arranjadores da música brasileira na época. Então eles trabalharam com o Cassiano, com o Tim Maia, com a Gal Costa, com a Rita Lee, com a Maria Bethânia. Enfim, todo mundo fazia alguma coisa com eles. Eles fizeram trilha sonora de novela, de filme, faziam um anúncio na televisão. Enfim, os 2 eram geniais. E assim, alguém da gravadora, ou não sei se foi eles mesmos, teve a brilhante ideia de juntar os 2 nesse disco que assim... Eu não sei se todo mundo conhece esse disco, porque ele também é um disco de música instrumental na maioria do tempo. Mas se você não escutou nunca na sua vida, escute agora, porque, enfim, é impressionante. É aquele tipo de disco que dá, assim, um certo orgulho de ser brasileiro. É um disco que tem muita influência do funk, da disco music, mas, assim, um funk estadunidense, mas com alguns tons mais ligados à música brasileira, enfim. É um disco que tem participação do baterista Mamão, que faleceu em abril agora de 2023, né? Que era o baterista da Azimuth, enfim. E desse disco eu indico fortemente, principalmente, Jorgeia Curisco, que é a primeira música de Robson Jorge e Lincoln Olivetti. E indico fortemente também a versão desse disco de Baila Comigo, que é a música lá do Roberto de Carvalho e da Rita Lee. Enfim, então em terceiro lugar fica aqui essa pedrada em forma de música. Em segundo lugar, eu coloquei um disco que muito provavelmente estaria, talvez, no primeiro lugar da primeira parte dessa lista que eu fiz. Eu estou falando de Tropicália, de 1968, que é um disco que reúne o pessoal ali do panteão que eu falei tantas vezes nesse vídeo. Então aqui nós temos
Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes, Tom Zé, Capinã, Torquato Neto, tudo isso sob os arranjos do Rogério Duprat, enfim, que é o mesmo cara que arranjou lá o Construção do Chico Buarque. E desse disco, que enfim é um disco que ele é tão fundamental, ele é a pedra angular da música brasileira, de lá pra cá, que eu nem vou perder muito tempo tentando apresentá-lo a você, porque eu já imagino que você já deve ter conhecido esse disco na sua vida. E dele eu indico principalmente Lindonéia e Coração Materno, que é uma música do Vicente Celestino, Coração Materno, mas que aqui é gravada pelo Caetano em uma versão maravilhosa. Inclusive essa é uma das músicas das quais eu mais gosto também da nossa música brasileira. E tem um curta-metragem chamado, se não me engano, Coração de Mãe, que é baseado nessa música. É um curta-metragem de terror e é uma coisa apavorante. Tem no YouTube, se não me engano, eu vou deixar o link para ele na descrição. Bom, em primeiro lugar dessa lista, eu coloquei uma artista que desde que eu me entendo por gente eu ouvi freneticamente, principalmente porque minha mãe gostava muito dela. Eu já tentei gravar essa parte do vídeo acho que 3 vezes e falhei miseravelmente porque eu acabo me emocionando. Porque é aquela coisa, né? A gente nasce em um mundo em que a Rita Lee já existe. E aí a gente tem que aprender a viver num mundo em que a Rita Lee não existe mais. E isso pra mim é uma coisa que não faz muito sentido. Né? Eu sempre pensei que, sei lá, a Rita Lee ia ser uma pessoa eterna. E saber que ela não tá mais aqui é uma coisa que mexe um pouco comigo, muito embora seja uma coisa natural da vida, no fim das contas, né? Mas enfim, e isso que eu tô falando da Rita Lee, eu poderia falar muito bem, por exemplo, da Gal Costa, que é uma pessoa que faleceu no ano passado e até hoje eu não consegui processar muito bem essa morte, mas enfim. O disco que ocupa o primeiro lugar dessa lista é o Fruto Proibido, que é o 4º disco solo da Rita Lee, e é um disco de 1975. A Rita Lee, ela começou nos Mutantes, né, como muita gente sabe, e aí depois de algum tempo ela acabou rompendo com eles e etc e tal. Tentou ali algumas coisas em carreira solo ainda quando estava nos Mutantes, mas é aqui em Fruto Proibido mesmo que ela estoura. E uma das coisas que eu acho maravilhosas é a seguinte, né? Fruto Proibido, ela foi expulsa daquele paraíso que eram os Mutantes. Enfim, então aqui ela come do fruto proibido. E uma das coisas que eu acho mais incríveis nesse disco é que é um disco mais rock and roll da Rita Lee, né? Porque ao longo da carreira ela continuou com o pé ali no rock, mas ela foi indo ali pro pop, enfim. Aqui não, aqui nós temos a Rita Lee roqueira mesmo. E nesse disco está aquele que, na minha modesta opinião, é o melhor solo de guitarra da música brasileira. É um solo que foi feito ali pelo Luiz Carlini, e eu estou falando do solo de Ovelha Negra, que é a minha primeira indicação, e a segunda indicação aqui de Fruto Proibido é esse tal de Rock and Roll, que é uma música que eu sempre achei muito, muito engraçada. E Ovelha Negra é uma música assim que também eu sempre ouvi, não sei exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi, e eu ouvia sempre principalmente porque houve um momento em que aconteceu uma verdadeira coqueluche do karaokê. Não sei se vocês se lembram disso. E minha mãe, sempre que ela ia ao karaokê, ela cantava Ovelha Negra. Então, assim, era uma música que eu cresci, já tinha crescido ouvindo, e aí depois quando entrou essa febre do karaokê, eu continuei ouvindo, porque se minha mãe fosse no karaokê todos os dias ela cantaria Ovelha Negra. E quando ela estava em casa, ela cantava Ovelha Negra enquanto ela fazia comida, cantava Ovelha Negra enquanto ela estava limpando a casa, enfim, qualquer que fosse a ocasião que se apresentasse, ela estava cantando essa música da Rita Lee. Então, assim, é um disco que é definitivo na minha vida. Naquele meu vídeo sobre as 13 cantoras brasileiras das quais eu mais gosto, quando eu mencionei a Rita Lee, eu disse que ela sempre esteve presente nos melhores momentos da minha vida. Por exemplo,
no primeiro dia em que eu fui ter uma aula na faculdade, eu fui ouvindo Rita Lee, assim, os primeiros meses que eu passei em São Carlos, eu passei ouvindo Rita Lee de maneira ininterrupta. Então, assim, quando eu mudei aqui para essa casa, no dia seguinte à mudança, enquanto eu estava arrumando as coisas, eu estava ali com a Rita Lee no ouvido, né, no fone de ouvido. Então, assim, essa mulher é fundamental no meu gosto pela música, tanto quanto a Maria Bethânia. Então, quer dizer, eu já fiquei abalado com a morte da Gal, com a morte da Rita Lee. Eu não quero nem pensar no que será de mim depois que a Bethânia já não estiver por aqui. Mas isso é assunto para um outro pôr do sol. Eu encerrei o vídeo anterior a esse, né, dentro dessa proposta das indicações, dizendo que um dos critérios que eu usei para escolher esses discos foi despertar um certo orgulho de ser brasileiro, que aliás é um orgulho que andou meio que anda ainda um pouco, porque as coisas não se resolvem assim do dia para noite, que andou meio em falta nesses últimos tempos, né? Então sempre que eu estava muito triste com a situação do Brasil, eu me refugiava naqueles discos da primeira lista e nesses discos dessa segunda, e eu acho que a música tem isso também, tanto quanto a literatura, pelo menos no meu caso, né? Então fica aqui o meu convite para que você não apenas ouça esses discos que eu citei aqui, né, que você vá conhecê-los caso não conheça, ou que você ouça eles de novo caso já conheça, mas fica também o meu convite para que você diga na descrição quais são os seus discos favoritos da nossa música, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a playlist com esse projeto das 3 indicações, e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem, para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente. Basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.